Olá, muito boa tarde. O Papa Leão XIV repete apelos à paz desde o momento da sua eleição. Uma voz da América que contrasta com outra voz, com ameaças permanentes de conflitos armados. Daqui a pouco falamos com Pedro Vaz Pato, Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, sobre os conflitos que ameaçam a paz mundial, depois de ouvir o Papa, que convocou uma vigília pela paz para este sábado. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Um bispo com os seus padres. Foi assim a Quinta-feira Santa de Leão XIV, a primeira do pontificado, centrada na atenção ao clero de Roma, da missa crismal, marcada pela bênção dos óleos ao gesto do lava-pés, na Basílica de São João de Latrão. A Via Sacra do Coliseu de Roma evocou abusos de poder e o impacto da guerra. A cerimónia, que marcou a celebração de Sexta-feira Santa, reuniu milhares de pessoas sob a presidência de Leão XIV, que transportou a cruz em todas as estações. Oh Maria, abbi uno sguardo di tenerezza per ciascuno di noi, ma soprattutto per le tante, troppe madri che ancora oggi, come te, vedono i propri figli arrestati, torturati, condannati, uccisi. Abbi uno sguardo di tenerezza per le madri che vengono svegliate nel cuore della notte da una notizia straziante e per quelle che vegliano in ospedale un figlio che si sta spegnendo. Um ritual de fogo, luz e água marca a Vigília Pascal, celebrando a força da ressurreição de Jesus. Na Basílica de São Pedro, o Papa batizou 10 pessoas de vários países, incluindo Portugal. Non mancano anche ai nostri giorni sepolcri da aprire e spesso le pietre che li chiudono sono così pesanti e ben vigilate da sembrare inamovibili. Alcuni opprimono l'uomo nel cuore, come la sfiducia, la paura, l'egoismo, il rancore. Altre, conseguenza di quelle interiori, spezzano i legami tra noi come la guerra, la ingiustizia, la chiusura tra popoli e nazioni. Non lasciamocene paralizzare. Na missa do domingo de Páscoa, numa praça florida e depois do rito do Resurrexit, Leão XIV alertou para o perigo de a sociedade ceder ao desespero perante o constante poder da morte. Ma anche fuori di noi la morte è sempre in agguato. La vediamo presente
nelle ingiustizie, negli egoismi di parte, nell'oppressione dei poveri, nella scarsa attenzione verso i più fragili. La vediamo nella violenza, nelle ferite del mondo, nel grido di dolore che si leva da ogni parte per i soprusi che schiacciano i più deboli, per l'idolatria del profitto che saccheggia le risorse della terra, per la violenza della guerra que uccide e distrugge. O olhar da cidade e do mundo fixou-se na varanda da Basílica de São Pedro. O Papa evocou as guerras que atingem a humanidade e denunciou a indiferença global perante o sofrimento das populações. Chi ha in mano armi le deponga. Chi ha il potere di scatenare guerre scelga la pace, non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo, non con la volontà di dominare l'altro, ma di incontrarlo. Ci stiamo abituando alla violenza, ci rassegniamo ad essa e diventiamo indifferenti alla morte di migliaia di persone, indifferenti alle ricadute di odio e divisione che i conflitti seminano, indifferenti alle conseguenze economiche e sociali che essi producono e che pure tutti avvertiamo. Numa mensagem centrada na atualidade internacional, Leão XIV questionou quem pretende impor os próprios planos. Facciamo udire il grido di pace che sgorga dal cuore. Per questo invito tutti a unirsi a me nella veglia di preghiera per la pace che celebreremo qui nella Basilica San Pietro il prossimo sabato 11 aprile. In questo giorno di festa abbandoniamo ogni volontà di contesa, di dominio e di potere e imploriamo il Signore che doni la sua pace al mondo funestato dalle guerre e segnato dall'odio e dall'indifferenza che ci fanno sentire impotenti di fronte al male. Al Signore raccomandiamo tutti i cuori che soffrono e attendono la vera pace che solo Lui può dare. Feliz Pascua! Nevai a todos a alegria do Senhor ressuscitado e presente entre nós. Inaceitável. Foi assim que o Papa considerou a ameaça de destruição que o presidente dos Estados Unidos dirigiu ao Irão. Leão XIV saudou, horas depois, a pausa na guerra sem perder de vista o essencial: negociar para a paz. A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo, accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l'annuncio di una tregua immediata di 2 settimane. Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra. Esorto ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera, auspicando che la disponibilità al dialogo possa divenire lo strumento per risolvere le altre situazioni di conflitto nel mondo. Rinnovo a tutti l'invito a unirsi a me nella veglia di preghiera per la pace che celebreremo qui nella Basilica di San Pietro sabato 11 aprile. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Apelos à paz do Papa Leão XIV, momentos antes de anúncios de negociações entre os Estados Unidos e o Irão, que o Papa também saudou e que agora analisamos com Pedro Vaz Pato. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por estar connosco. O Papa Leão XIV, ainda antes deste anúncio de negociações, falava em questões de direito internacional, sobretudo em questões morais,
diante de uma ameaça de uma civilização inteira. São de facto imprevisíveis dia após dia os acontecimentos no Médio Oriente? Sim, bom, eu acho que é importante sublinhar esta voz do Papa como uma autoridade que contraria aquilo que é uma corrente cada vez mais dominante, no sentido de nos resignarmos à guerra, de banalizar a guerra. De facto, depois da Segunda Guerra Mundial, os povos, as nações, quiseram evitar que se repetisse uma tragédia como essa. E foi um virar de página em relação a uma história passada, marcada por conflitos entre impérios, e a partir daí, a partir da Carta das Nações Unidas, hoje diz-se que as Nações Unidas já não servem para nada, e isso não é desde logo também uma resignação? É muito frequente agora dizer-se que o mundo mudou, portanto foi ilusório essa ideia de que nós poderíamos viver em paz, com a guerra como algo que se poderia afastar, ou pelo menos que fosse algo excepcional e não a regra, e agora parece que nos querem convencer de que não é assim. E, portanto, que a ideia de uma ordem internacional baseada em regras, baseada na moral e no direito está ultrapassada, e voltamos àquela lógica dos impérios, da lei do mais forte, e é contra isso que temos de reagir, é contra isso que tem reagido o Papa de uma forma muito clara, com o seu estilo discreto, prudente, mas muito claro. Eu recordo aquilo que ele disse na homilia do Domingo de Ramos, no sentido de dizer não se pode invocar Deus para justificar a guerra. E disse até também na mensagem para o Dia Mundial da Paz que invocar Deus para justificar o ódio e a guerra é uma forma de obscurecer o seu santo nome, usar o santo nome de Deus em vão. Temos assistido a isso também, infelizmente, nesta guerra. E portanto, as mensagens do Papa acho que devem ser vistas nesta perspectiva. De facto, o que está a ocorrer deve servir-nos também de lição, como já nos deveria ter servido aquilo que ocorreu no tempo de João Paulo II a respeito da guerra do Iraque. Cada vez mais a guerra tem consequências devastadoras do ponto de vista da perda de vidas humanas, mas não só, também do ponto de vista político e económico. Esta guerra também nos deve servir de lição, no sentido de dizer não é o melhor meio de derrubar ditaduras, pelo contrário, muitas vezes até serve para as reforçar. Neste caso e nesta iniciativa do Presidente dos Estados Unidos da América, estão em causa o conflito entre civilizações ou uma hegemonia comercial e económica mundial que o Presidente dos Estados Unidos da América quer ter? Foi com Venezuela e estão outros países ameaçados também diante desse uso do poder e da força? Pois, de facto, não, quer no caso da Venezuela, quer agora no caso do Irão, invocou-se a defesa da democracia, dos direitos humanos, mas... Que legitimidade tem um país para não, noutro país querer derrubar o regime? À luz da moral e do direito, isso não é legítimo. Eu falei há pouco da Sim. Carta das Nações Unidas. Não é a Carta das Nações Unidas prevê uma intervenção armada em caso de legítima defesa, mas não para derrubar um regime, mesmo que ele seja uma ditadura, porque, além do mais, não é? Além do mais, e isso também deve servir-nos de lição, o combate pela democracia deve vir de dentro e não de fora, não é algo que se possa impor do exterior. E a nossa história de Portugal também o diz, não é? Também o prova. Também não aceitaríamos facilmente que a democracia fosse instaurada por causa de uma intervenção armada. Aliás, quer dizer, a retórica que nós temos visto da parte do Presidente dos Estados Unidos, no sentido de dizer que vai derrubar uma civilização, que vai fazer regressar o povo do Irão à Idade da Pedra, é tudo o mais contrário àquilo que possa ser o apoio das forças que no Irão querem a mudança de regime. É evidente que estas forças não vão aplaudir uma potência que destrói que destrói o seu país, nem vão ter mais apoios por causa disso. Pelo contrário, aliás, já analistas têm dito que hoje o governo do Irão tem mais apoio
do que teria antes da guerra, não é? E, portanto, deve servir-nos de lição este facto. O Papa Leão XIV afirmou também no último domingo, como ouvimos na mensagem pascal, somos um povo que ama a paz. E o somos, acredito que era o norte-americano que eu estava a falar, o Papa Leão XIV, o cardeal Prevost, não é? Sim. É uma voz da América que contrasta muito com a outra voz da sim, América. não há dúvida. A civilização, a cultura, a civilização norte-americana é muito também influenciada pelo pensamento cristão. É frequente nos Estados Unidos, em locais públicos, ter a imagem, o símbolo das tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Entre os 10 mandamentos está o quinto, não é? Não matarás, e está também não usar o santo nome de Deus em vão, que também temos assistido a isso. E, portanto, não parece que seja representativo do povo norte-americano e da cultura que lhe está subjacente. Portanto, também o que representou a Constituição dos Estados Unidos, no sentido da defesa dos direitos humanos, esse tipo de mensagem. Portanto, de facto, os apelos do Papa Leão XVI estão mais conformes com a cultura dos Estados Unidos do que o atual presidente. Perguntava-lhe ainda como analisa o papel de Israel em todo este conflito, um país marcado pela terra do cristianismo, mas que parece que, enfim, que a força política e a força das armas impõe-se de uma forma dramática. Pois também aqui devemos colher uma lição, não é? Quer dizer, de facto, o Estado de Israel, o povo que aí habita, que é em grande parte constituído por pessoas de fé hebraica, mas também há muçulmanos e cristãos que habitam o Estado de Israel, sente-se ameaçado, mas a melhor forma de reagir a essas ameaças não é esta a que estamos a assistir. Quer dizer, combater o terrorismo é legítimo, mas não combater o terrorismo sem olhar a meios. É isso que estamos a assistir agora no Líbano, que assistimos em Gaza. A ideia de que os civis podem ser afetados como danos colaterais não é aceitável. Quer dizer que as pessoas do sul do Líbano têm de se afastar dessa região e fala-se num milhão de deslocados para evitar que sejam mortos, não é? E, portanto, que sofram as consequências da luta contra o terrorismo. É inaceitável, por um lado, e também não é desta forma que se vive. Porque é que existe o terrorismo? Porque as pessoas aderem a isso e cada vez que se sentem ameaçadas no direito à sua existência, porque também existe, da mesma forma que o povo de Israel se sente ameaçado, também o povo palestiniano se sente ameaçado e tem os seus direitos, não é? Isso não justifica a defesa dos direitos do povo, não justifica o terrorismo, mas é uma evidência que cada vez que esses direitos são afetados, são mais as pessoas que aderem a esta forma de luta. E é contra, precisamente, estes conflitos e ameaças constantes de outros povos que o Papa Leão XIV promove esta Vigília pela Paz, no próximo sábado, no Vaticano, à qual se associam outras dioceses, nomeadamente dioceses em Portugal, para que, de facto, a oração também tenha aqui um papel, sem dúvida nenhuma, determinante. Sim, de facto, há situações que nos parecem difíceis de ultrapassar, porque são tais o poder que se está a afirmar, mas acreditamos no poder de Deus, não é? Que supera isso, mas que não dispensa também a nossa ação. Sem dúvida. Fica aí esse apelo. Agradeço, Dr. Pedro Vaz Pato, por ter estado aqui no programa Eclésia, neste contexto de conflitos e de acordos de cessar-fogo que esperemos levem à negociação entre as partes e de forma definitiva. E antes de terminar, destacamos ainda o balanço de Dom José Ornelas como Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. 2 mandatos como Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa que ficam marcados pelo estudo dos casos de abusos sexuais na Igreja Católica, com uma fase a ser concluída após 6 anos com a definição de compensações financeiras. Mas é um ato livre e autónomo da Conferência Episcopal para ir ao encontro destas pessoas, entendendo que
para além das consultas e do tratamento que se pode oferecer, que esta noção era muito importante, esta noção de reparar. Reparar, antes de mais, significa reconhecer. Reconhecer o mal que estas pessoas sofreram e a injustiça que isso significou. Os valores foram propostos por uma comissão de fixação das compensações que a Assembleia Plenária ajustou, tendo alguns critérios. Para ter em conta aquilo que se passava na Igreja, em Portugal, na jurisprudência portuguesa, seja daquilo que foi a resposta das igrejas na Europa, que nós devíamos baixar. E foi uma redução significativa. Diante do valor que apresentou a Comissão. Os 2 mandatos, como presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, corresponderam ao período de tempo em que o Parlamento mudou a sua configuração política, com Dom José Ornelas a condenar discursos radicais e a apontar a inconstitucionalidade da Lei da Nacionalidade, recentemente aprovada. Eu acho que essa lei, mas isso irá aos órgãos de soberania e de controlo para se entender, porque, neste caso, o Tribunal Constitucional, e espero que isso seja bem visto, porque acho que o que é normalíssimo é que se aceita como cidadão alguém que chegou de outras latitudes e de outras culturas, que ele aceite, antes de mais, tem de aceitar o nosso sistema político e inserir-se nele, mas também tem de ser tratado com equidade. Se é um cidadão, isto não é cidadão a meio. A nossa Constituição não prevê cidadãos com metade dos direitos e outros que os perde. O alcance da JMJ e a configuração sinodal da Igreja foram outros temas abordados por Dom José Ornelas, que formalizou o convite ao Papa Leão XIV para visitar Portugal. A carta foi entregue na Nunciatura, em Lisboa, esta semana. A entrevista ao Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que agora termina o mandato, pode ser vista no próximo domingo no programa 70x7, aqui na RTP2, ou consultar a versão integral nos canais da Agência Eclésia, também no próximo domingo. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.